Olá, bem-vindo ao canal da Faeste Academia para mais uma videoaula sobre as lições bíblicas da Escola Dominical, lições publicadas pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta videoaula vamos trabalhar a lição que tem como tema a sutileza da espiritualidade holística. Antes de começar a falar sobre esta preciosa lição, gostaria de falar sobre a Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui de Santa Catarina, com mais de 15 anos de atividades ininterruptas, com professores gabaritados, bacharéis em teologia aqui das Assembleias de Deus de Santa Catarina. Já formamos mais de 5.000 alunos. Aqui na descrição você vai encontrar um link para obter maiores informações. Você pode formar um núcleo de estudos presencial aí na sua igreja, ou se você não pode montar um núcleo ou frequentar um núcleo de ensino presencial, você pode acessar a nossa plataforma online, onde você pode fazer os nossos cursos básico e médio de teologia, professores de várias igrejas aqui do estado de Santa Catarina. Muito bem, esta lição, a sutileza da espiritualidade holística, tem como texto áureo: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. A verdade prática diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 4 ao 6. Diz assim o texto sagrado: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A presente lição mostrará que qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como centro é pagã e anticristã. É muito importante estar alerta nos dias atuais, pois a influência da espiritualidade oriental tem crescido muito por meio de movimentos que buscam nova roupagem para crenças claramente pagãs. A nossa introdução vai dizer que nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Esse holismo é uma palavra que se refere ao ser integral, a todo o ser, ao ser completo, a todas as partes do ser. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Daí a sua propagação no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental. E está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem o centro do cristianismo, a cruz de Cristo. Em lugar da cruz de Cristo, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte destes dias finais que estamos vivendo aqui na Terra. O tópico primeiro vai falar sobre o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Veja João 14, versículo 6. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. O ser humano, desde que ele foi criado ali no Jardim do Éden por
por Deus. Deus criou Adão, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e da costela de Adão criou Eva. O primeiro casal, os primeiros seres humanos ali sempre tiveram um encontro com Deus na viração do dia. E essa necessidade de ter contato com Deus passou à descendência de Adão e Eva. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. O ser humano tem essa necessidade de buscar, né, pelo transcendente, pelo sagrado. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, né? O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa, né? Veja o que está escrito no Salmo 42, versículo 1. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O ponto 2 desse primeiro tópico diz Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Não importa o grau de desenvolvimento da cultura, daquela etnia específica. Todas as etnias do mundo têm uma forma de adoração do sagrado, uma busca pelo sagrado, pelo transcendente. É um fenômeno que não tem como contestar, não tem como não observar isso, né? Todos os antropólogos que estudam, né, os povos primitivos, os povos autóctones, né, os indígenas e os povos da África e de outros continentes, já chegaram a essa conclusão, que sempre há ali uma forma de divindade que eles adoram, né? Sempre ali todo um aspecto religioso desses povos. Como eu falei, o ser humano ele foi criado com essa necessidade de buscar, né, pelo transcendente, a parte espiritual dele busca isso, né? Mas por não conhecerem, né, o Deus verdadeiro, que é revelado nas páginas das Escrituras Sagradas, e o caminho verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Veja 1 Tessalonicenses 1:9. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, né? Atos 17:16 vai falar sobre isso, que ele encontrou ali um altar ao Deus desconhecido. Vários altares para vários tipos de deuses, de várias religiões, e um altar ao Deus desconhecido. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Como eles não têm um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, né, para o encontro do ser humano, da alma do ser humano com o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, né, por conta desse vácuo, o diabo, Satanás, com as suas sutilezas, acaba colocando, né, essas falsas divindades para serem adoradas pela humanidade. O tópico 2 vai falar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Ponto 1, o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, como nós já comentamos. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, Êxodo 12:12. E na Babilônia, que adorava Merodach, Jeremias 50, versículo 2. A lista é extensa. Contudo, convém dizer que muda os nomes. A forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Na verdade, trata-se de espíritos enganadores, né, doutrinas de demônios, que têm vindo através dessa nova roupagem das religiões orientais,
tem chegado ao Ocidente e tem contaminado até mesmo muitos incautos que frequentam, né, igrejas cristãs. Muitos estão se deixando levar por essa nova roupagem, que eles chamam de nova era, ciência cristã, essas outras, espiritualidade holística, todos esses nomes aí que são propagados através de filmes de Hollywood, através, né, da literatura odierna, né, da televisão, dos meios de comunicação de massa, para enganar justamente os incautos. Já que o ser humano tem essa necessidade pelo transcendente, de adorar um sagrado, e como eles rejeitam a verdadeira revelação de Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles acabam, né, colocando no lugar justamente essas falsas divindades, que na verdade não tem nada de novidade, né? Elas são antigas divindades pagãs com uma nova roupagem moderna ou pós-moderna. O misticismo oriental, nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, né? Nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Tudo numa panela só, num caldeirão só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Veja Romanos capítulo 16, versículo 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Muito bem, no tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística, antes de tratarmos do tópico 3, gostaria de pedir, se você está sendo abençoado por essa videoaula, ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar essa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. Também comente o que você está achando dessas videoaulas aqui, que são publicadas toda semana pela Faeste Academia, pelo canal da Faeste Academia. E também não esqueça aqui na descrição o link para a nossa plataforma online, onde você terá mais informações sobre nossos cursos online, básico em teologia e médio em teologia, aqui da Faeste Academia Educação Teológica. Muito bem. O fundamento da espiritualidade holística. Ponto primeiro, não há um Deus pessoal, eles dizem, né? Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, é o panteísmo, né? Que adora, tudo é Deus para eles. Tudo no universo estaria interligado, assim o divino, o homem e a natureza são uma coisa só, na opinião deles. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Veja Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Ponto 2, não há uma verdade factual, né? Primeiro, eles dizem que não há um Deus pessoal, como nós cremos pelas Escrituras Sagradas, que Deus enviou seu Filho único, seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que estabelece uma relação pessoal conosco, através do seu Santo Espírito. Eles não creem nisso. Esses adeptos da espiritualidade holística. Não há uma verdade factual, também dizem, né? Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta, né? O relativismo, que nós já estudamos algumas lições atrás. Em vez disso, existem verdades, entre aspas. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, João 14,6, e conhecereis a verdade,
João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, não fazem sentido para os adeptos da espiritualidade holística. Já que dizem que cada um tem a sua verdade, né? Que não existe uma verdade absoluta, e nós, como cristãos, cremos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Né? Não tem nada de relatividade na palavra de Deus. Né? É o que Deus que está escrito ali para nós, que somos cristãos, que seguimos a Jesus Cristo, é a verdade absoluta e que nós temos que aceitar e seguir. Para essa nova religião, a verdade, entre aspas, está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. É o que eles dizem, né? Que você pode encontrar a verdade, né, espalhada por todas essas falsas religiões. Muito bem. O tópico 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Ou seja, há um terreno fértil para a propagação, para a frutificação dessas novas espiritualidades falsas e que o diabo semeia na humanidade. Por quê? O ser humano almeja, anseia pelo sagrado, pelo divino, pelo transcendente. Mas ele não quer aceitar o que Deus, né, oferece através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse vácuo, como eu falei, nesse vazio existencial, o diabo sugere que eles adorem a pedra, adorem a árvore, adorem o trovão, adorem todas outras coisas, né, porque quer que ao mesmo tempo eles sejam enganados, achando que estão satisfazendo a alma deles, a espiritualidade deles, com a adoração dessas coisas, que eles consideram, entre aspas, sagradas, mas, ao mesmo tempo, mantém eles longe do verdadeiro evangelho, da verdadeira salvação. Né? E eles dizem que o pecado não é um pecado, na verdade, né? Não é já que não tem um Deus pessoal, você também não vai ser punido, você não vai ser cobrado. Você não está pecando, na verdade, porque você acha que é aquilo ali que você está fazendo, que a Bíblia diz que é pecado, mas o ser humano que segue essa espiritualidade holística, ele diz que não é e pronto. E ele não se sente culpado com a sua consciência pesada por conta disso. No entanto, esse é um engano, uma sutileza de Satanás para enganar a humanidade e levá-la para a perdição eterna. Um salvador pessoal, ponto 2, né? Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veem a necessidade de um salvador. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Cristo é descartado e, ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios 10, 20, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Atos 2, 38. Ou seja, eles não acreditam que precisam de um salvador pessoal. Né? O que a Bíblia diz claramente? Que Deus criou Adão e criou Eva e colocou-os no jardim do Éden. E deu, né, para eles uma ordem bem clara: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles desobedeceram, comeram do fruto, né, foram punidos
foram expulsos do Jardim do Éden e depois disso toda a raça humana, toda a descendência desse primeiro casal, né, nasce com essa propensão para o pecado, né? E a Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Mas Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, um plano de salvação. E na plenitude dos tempos enviou seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que veio à Terra, né, viveu entre nós, né, pregou a mensagem de salvação, as boas novas de salvação, né, morreu em nosso lugar e na cruz do Calvário, ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está à destra de Deus e um dia vai voltar para buscar os seus fiéis na terra. Essa é a mensagem que essas pessoas, a humanidade como um todo, rejeita. E, em vez disso, prefere seguir, né, esses falsos deuses, essas falsas espiritualidades que Satanás, né, com a sua sutileza, seus ardis, tem espalhado pelo mundo inteiro, né? E essa nova roupagem que vem das religiões orientais, né, o budismo principalmente, né, o shintoísmo e outras religiões orientais, né, juntamente com esse vazio existencial, né, que ocorreu aqui no mundo ocidental, principalmente ali para o final do século XX e agora início do século XXI, juntando todas essas duas ideologias, essas duas filosofias de vida, e agora estão gerando essa espiritualidade holística, ou espiritualidades, no plural, né, holísticas. Por quê? Não importa como é que você serve a Deus, como que você busca a Deus, né? Se você acha que está certo, é o que está certo, né? E, na verdade, biblicamente falando, escrituristicamente falando, né, este caminho leva à perdição eterna. O único caminho que leva para Deus, ao verdadeiro Deus, ao Deus que criou os céus, a terra, o mar, é o caminho de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, é aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Somente, né, sendo convertido a Jesus Cristo, submetendo-se ao senhorio de Jesus Cristo, seguindo a Jesus Cristo, pode-se alcançar a salvação eterna. Muito bem, chegamos ao fim, né? Lembro a você, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar essa videoaula, comentar para que mais pessoas sejam alcançadas, né, através dessas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça aqui na descrição o like para maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico e médio de teologia, e temos também como bônus o curso A Arte de Pregar. Olha lá na nossa plataforma e você será abençoado. Estamos com uma promoção, com 20% de desconto para aqueles que acessarem a nossa plataforma. A conclusão vai dizer assim: vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. O que é o panteísmo, né? Que tudo que existe na natureza é para ser adorado, pode ser adorado, né? Tudo é Deus, tudo é... Então isso é o panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Olha aí, olha só que sutileza de Satanás contra a humanidade. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Muito bem, chegamos ao fim desta lição, né? Vamos ensinar para os nossos alunos sobre os perigos dessa espiritualidade holística que está espalhada aí pelas universidades, pelas escolas, pelos currículos escolares, através dos filmes de Hollywood, através das meios de comunicação de massa.
e vamos, né, ajudar os nossos alunos a entender os ensinos dessa espiritualidade holística e rejeitá-los, porque nós seguimos a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. Muito bem, chegamos ao fim, Deus abençoe seus estudos, estaremos, né, na próxima aula, será a lição de número 13, a última lição deste terceiro trimestre de 2022, e logo estaremos começando o quarto trimestre, que já temos a revista e já estaremos gravando as videoaulas aqui para que todos os nossos inscritos no canal da Festa Academia, né, sejam abençoados através dessas videoaulas. Deus abençoe seus estudos e até a próxima lição, querendo Deus.